Muito obrigado a você, Criticar e Autocrítica. Para quem chegou aqui, bater um papo conosco nessa oportunidade, né? Aqui do programa Criticar e Autocrítica, Carlos Durval Leão, meu amigo, cara sensacional, espetacular. E o próprio também, deixa o Leão apresentar ele, vou dar nome, já dei o nome aqui várias vezes, mas Leão, na apresentação dele, naquele microfone, Leão. Para gente bater um papo rapidinho aqui, tá ligado? Já é só falar, só botar a voz aí, para valer. Pois é, Tá? Luiz. Tá Pois tudo é, bem? um bom dia a todos os ouvintes aqui de nossa Pra mim, grande boa tarde. rádio. Boa tarde, né? Boa tarde, Boa claro. tarde. É o que eu estou falando, viu, Luiz? É bom dia porque você já pode ter almoçado, eu ainda não. Também Então, não. então Meu é bom dia almoço, ainda. 2 da tarde. Há Então, muitos anos. veja bem, estou aqui mais uma vez. Quero lhe agradecer por ter recebido a gente, entendeu? Para apresentar aqui um grande amigo meu, que foi, na década de 80, foi candidato a deputado estadual em Venceslau, foi apoiado por mim, e que eu tenho uma admiração muito grande a doutor Carlos Sodré, Carlos Eduardo Sodré, que é da nossa região cacaueira, e que hoje ele está se colocando para tentar ajudar a nossa região cacaueira como um candidato ao Senado, né, da Bahia. Então, Luiz, estou novamente aqui de braços dados com o Carlos Sodré e vamos fazer um trabalho para que ele chegue, né, no topo do Senado. Mesmo porque a nossa região necessita de um senador. De um representante que nunca tivemos na região cacaueira, um representante. Verdade. Não é isso? Necessariamente. Dá para falar com ele? Vamos falar com o homem. Tudo bem, prazer falar com você, Carlos Sodré. Um abraço, boa tarde para você. Muito prazer, Luiz Fernando, é uma honra, via Rádio TV Candu, essa cidade querida, onde eu tenho grandes amigos. Tive, inclusive, a honra de ser o mais votado na eleição de 1986 e numa longa militância político-partidária e sempre em favor da região e numa disputa em que os controles da política, sobretudo do Tribunal Eleitoral, ainda estavam em outras mãos, barraram pouquíssimos votos, 214 votos, a minha ascensão à Assembleia Legislativa. Eu, por ser um homem de recursos muito escassos, eu não pude levar essa luta adiante, me transformei naquilo que se chama de quadro político, prestando minha colaboração a partidos políticos, às iniciativas de natureza comunitária, exercendo outros cargos. E agora, não é que eu esteja me colocando ou me apresentando, mas eu me apresento em função de uma provocação de amigos que, conhecendo a minha trajetória, a minha folha de serviços prestados, a experiência que eu acumulei nesses muitos anos, décadas, colocasse isso a serviço de uma região que, em 136 anos de república, nunca essa região ostentou uma candidatura ao Senado e muito menos se elegeu um senador, embora Jequié tenha eleito 2, embora Feira de Santana tenha eleito 1, e outros lugares. E o interior que se ressente de representação para poder ter uma voz própria, se a Bahia inteira se ressente disso, a região nossa se ressente muito mais. Eu agradeço estar aqui, saúdo o povo de Candu e da região das cercanias dessa cidade operosa, dinâmica, de uma cidade que tem realmente contribuído muito para o desenvolvimento da Bahia e da própria economia, porque é um dos pilares de sustentação da cacauicultura, uma atividade que deu à Bahia uma contribuição muito grande, sustentando, fazendo coisas e construindo riqueza. Antes que o polo petroquímico, antes que a região metropolitana de Salvador e que o oeste baiano e outras regiões passassem a ter uma outra alternativa de crescimento. Eu ainda me recordo do tempo em que se vinha de Juazeiro buscar dinheiro
na recebedoria de ilhéus de rendas do Estado para pagar a polícia e o professorado de Juazeiro. Esta Bahia que nós vimos atravessar esse tempo, Luiz Fernando, ela nunca construiu, no apogeu da economia do cacau, uma força política representativa à altura da sua expressão econômica. E por não tê-lo feito, nós hoje nos ressentimos aí, nas crises, a falta das melhores condições de enfrentamento dessas dificuldades. Eu não resisti à provocação, ao apelo dos meus amigos que conhecem a seriedade com que eu me pus por vocação e idealismo na política, ajudando e participando, e aí me puxaram para essa candidatura. Eu agradeço a companhia de Carlos Durval Leão, meu velho amigo aqui de Venceslau Guimarães, quando eu ali fui muito bem votado pelas suas mãos. E como fui o mais votado em Teolândia, em Nilo Peçanha, aqui em Gandu, e deixei uma imagem que vale lembrar, aqui o velho grupo Renovação, que os remanescentes estão aí, eu os saúdo, que são meus companheiros, e estão como Carlos Durval, o Zacarias Borges de Oliveira, como outros amigos que ficaram no meu coração pela gratidão que eu aprendi com o Padre Vieira, de que a gratidão é a memória do coração. Pois não, o Renovação naquela época era composto com Pedro Antônio, saudoso Pedro Antônio, Carlos Baiardi, Désio Cabral, pois é, esse pessoal. Ademir, Francisco Leite, Deco Venâncio, tantos amigos, né? Pois não. Um detalhe aí para a gente. Leão, nessa jogada aí, conheceu como, quando, o que é que pode ser dito? A importância do mesmo, inclusive. Esse poder de radiação de Gandu e de liderança foi nos colocando com este grupo Renovação no contato com outras pessoas. Para a minha sorte, uma delas foi Carlos Durval. Nós fizemos uma amizade porque eu não faço política, eu não faço negócio, eu faço amigos. E fazendo política, fazendo negócios, fazendo atividade profissional de advogado que sou, e na luta no exercício dos cargos públicos que exerci, eu faço história. E essa candidatura tem muito esse escopo de fazer história, de buscar fazer com que a região repense que, tendo a oportunidade de 2 vagas para o Senado, guardar uma para o filho da região, que aqui está. Aqui tem uma pequena propriedade ali em Itapé, de onde eu sou, que tem uma história escrita e encravada em Tabuna, em Ilhéus, com grandes realizações no governo de Roberto Santos, que ainda estão lá à vista de todos, e toda essa oportunidade que eu tive de servir uma região inteira e, consequentemente, por tê-lo feito, me apresentar hoje, não é, com a proposta que tenho, de mãos limpas, de ficha limpa, num momento muito difícil, em que o povo está tendo nojo da política, nojo da classe política, por causa das falcatruas, que todos os dias, quando você liga o rádio, liga a televisão, você é inundado por notícias infaustas para a moralidade da região. E se você pergunta, e o que é que você quer fazendo isso? É a andorinha que sozinha quer fazer verão? Eu posso me sentir até como um beija-flor, que com a gota d'água no bico, perguntado para onde vai, e ele, ao dizer que vai apagar o incêndio da floresta, e duvidar de que isso possa ser eficaz, eu dizer, eu estou fazendo a minha parte. É claro. O detalhe aí, portanto, outra observação, deixa eu mandar um abraço aqui para Cleonice Novaes, tem também Rose Oliveira, Osmar Jesus Santos lá em São Paulo nos acompanhando, forte abraço, José Horácio aí em Salvador também assistindo a gente, obrigado pela audiência, Crítica e Autocrítica, um ótimo programa, obrigado Zé Horácio, portanto, para valer. Um detalhe aqui para a gente, na condição de senador, como é que vai ser? Explica para a gente aí. Bom, primeiro eu me defino intransigentemente como democrata, inarredavelmente como democrata. Em segundo lugar, eu sou constitucionalista, advogado que sou, é natural que eu tenha esse compromisso de consciência. E tenho, a partir daí, o dever de proceder bem na atividade política e de proceder conforme os valores que me foram incutidos pela minha família, porque acho, Luiz Fernando, que a escola não é quem educa. A escola instrui. Quem educa é a família, quem educa é o exemplo. E esse exemplo
eu obtive no meu seio familiar, a partir do meu pai, que foi prefeito 3 vezes na minha cidade, em Itapé, meu tio, etc., e lá deixaram um legado de obras e um nome, graças a Deus, um e outro, nomes impolutos, respeitados, e é nessa esteira que eu venho. Esse é um ponto. Agora, eu penso, o que é que pode o senador fazer? Tem dois aspectos. O primeiro é defender, como defendo, primeira prioridade é a educação, a segunda a educação, a terceira a educação. Educação de overdose, porque com a educação você resolve problemas na saúde e problemas no saneamento. Com a educação você exorciza os males da insegurança pública que hoje descontentam, inquietam, atemorizam as populações na Bahia muito significativamente. E que também ensina as pessoas a respeitar o meio ambiente e preservá-lo. A educação também incute nas pessoas o entendimento de que o desenvolvimento econômico passa pela conjugação do capital e da sua expressão, do seu valor e do seu bom uso, com fins sociais, mas, sobretudo, para provocar o lucro, o enriquecimento legítimo, em que o capital possa ter preservado também a incolumidade das propriedades legitimamente conquistadas, propriedade privada, mas que respeite o trabalho e os trabalhadores, e que os trabalhadores, compreendendo a significação do capital, possam, patrões e empregados, darem-se as mãos dentro daquele mínimo de integração que pode gerar, fazer girar a roda da economia para nos trazer paz social e desenvolvimento. Isso é justiça social, uma economia crescente, abundante, para poder sustentar a sociedade. Este é um lado do problema, mas há um outro também, em que nós estamos diante de um país que essas crises precisam ser debeladas, enfrentadas, e eu defendo, Luiz Antônio, a faxina geral, Luiz Fernando, eu defendo a faxina geral dos 3 poderes da República. Não é um, não, são 3. Porque um fica jogando para o outro se esconder. Parece que é o tubarão que vem e você joga uma cadeira, um animal, para que o tubarão morda e lhe esqueça. Não, você tem que fazer a faxina geral. Mas o que é que você vai fazer? Nós vamos buscar as forças. Por exemplo, quantas pessoas de muito boa fé, por conta da formação honrada e honesta que as pessoas da sociedade têm, e que ficam inquietadas quando vê a corrupção crescentemente aí tomando conta de tudo. Essas pessoas têm um papel a desempenhar. Que eu ouço de gente falar da classe política, que a região não tem quem fale por ela, que vive muda, que enfrenta dificuldade. Quando sai um candidato a senador da região, vai vender voto a quem tem uma emenda, que é dinheiro do povo, e que eu digo, tome o dinheiro deles, que é nosso mesmo, mas vote em mim. E digo para vocês, ou a região se une, ou para um instante para fazer uma reflexão, e dá essa vaguinha de senador, que eu prometo que nada vai ser como antes, que pelo menos um exemplo de um mandato honrado eu deixarei. Você sabe da dificuldade para chegar lá, não sabe? Imensa, imensa. Eu até outro dia fiz numa entrevista uma metáfora. Eu sei que eu estou diante de um paredão de rocha. Eu só tenho 1,71 m. Eu não posso escalar essa rocha e passar por cima dela. Eu não posso, pelos flancos, vencê-la, pelas laterais que estão bloqueadas. Eu não sou mandrake para atravessar. Eu só tenho uma forma, com base na minha experiência, no relacionamento que eu tenho. É buscar as fendas, as frestas, as falhas da rocha e buscar na natureza a lição. O mar ensina todo dia quando a maré enche e vaza. O sol nasce, o sol se põe e torna a nascer no outro dia. A natureza ensina pelos animais. E ensina, por exemplo, com a água. Eu estou fazendo o papel da água.
que ela vai mansamente buscando onde penetrar. Eu estou penetrando. E lhe digo, quando eu recebo a sua generosa colaboração de me abrir um espaço desse. Eu venho de Salvador agora, dei 11 entrevistas em Salvador, várias emissões, jornais e tal. Eu agora estava em Santo Antônio de Jesus, foram 4 emissoras em menos de 24 horas a que eu falei. Estou falando aqui agora e estou jogando a semente e usando o que eu tenho, que é o poder da palavra, é a liberdade que a democracia me dá. E dizer, gente, dê uma oportunidade a quem tem uma vida limpa. Eu não quero botar defeito nos outros, mas compare a ficha de todo mundo. O governador João Duval, que me estimula com seu apoio e me honra, me diz assim, você é o novo com bagagem antiga. Você tem um currículo, enquanto os outros têm ficha policial corrida. Eu, então, digo, essas referências de pessoas importantes, de pessoas de bem, Carlos Duval está aqui como referência, ele falou que nos anos 80 a gente estava lutando, eu continuo um lutador. E quando já estava até recolhido por aposentadoria, como procurador federal que sou, eu fui convocado para essa luta. Eu tenho uma experiência que vem da vida de estudante, etc. e tal, mas eu fui secretário de 4 municípios, até a capital. Eu fui subsecretário de Estado do governo de Roberto Santos, Casa Civil, depois com o Geraldo Simões na Secretaria de Agricultura, depois fui por 2 anos e meio, depois fui subsecretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, com o Nestor Duarte por 11 anos, pai, 10 anos e meses. Fui membro dos conselhos de secretários no Brasil e membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária por 2 mandatos, que era o limite. Procurador federal, fui cônsul de país estrangeiro, portanto, escala municipal, estadual, federal e internacional diplomática. Sou um advogado de vida militante, fui professor, escritor, palestrante, inclusive no exterior, conheço as coisas da região, sou um homem cuja humildade intelectual me permite sempre estar aprendendo com todo mundo. E por aprender com todo mundo, e a cada momento, das pessoas mais simples, as mais brilhantes intelectuais. Sou o único advogado entre os candidatos para uma função de legislador. Eu sou o único advogado que concorre. E tenho, como eu disse, uma posição partidária de independência, num partido pequeno, que não está atrelado nem um lado nem o outro, para que essa independência me permita amanhã ser o senador que brigue com o governo denunciando aquilo com que o descaso do governo prejudica a região. Por exemplo, Luiz Fernando, aqui perto de nós, a CEPLAC, que já teve 7 mil funcionários no Brasil todo, tem 700 hoje, porque durante todo esse tempo não fez mais nenhum concurso. Mas é verdade também que era uma nau sem remo e sem rumo. E a hora de discutir a CEPLAC na boca da eleição não é. É a mesma coisa que você dar remédio de, digamos assim, de homeopatia na hora da crise da febre. Não, homeopatia é para prevenir a crise. O remédio de alopatia é aquele ao qual você recorre na hora dessa dificuldade. E digo assim, por exemplo, a ponte do Rio Jequitinhonha tem 1 ano de desrespeito do governo federal e a omissão do governo do estado, interdita, desinterdita, uma estrada vital onde passam pessoas e mercadorias e que está atravancada por isso. É uma vergonha. Nós temos aqui a BR-101, que corta Grandu, é o mesmo fato da BR-116. Elas são duplicadas em todos os estados, menos na Bahia. E onde é que estão os senadores e deputados e o governo? Está todo mundo omisso. Eu tenho comigo a impressão de que, mesmo que seja para encher e azucrinar a paciência do governo, nunca faltará, toda tarde, uma cobrança minha na tribuna e em todos os meios que um mandato de senador possa me proporcionar. Pois, um detalhe, conversa igual o nosso Aderval Caldas. Soltou aí, deixa ele à vontade para ir, então. A política, a indicação dele, de Carlos Sodré, como candidato a senador, como é que você observa? Eu vejo que é uma oportunidade. Pede mais o microfone. Eu vejo
Luiz, que é uma oportunidade que a Bahia tem de colocar um representante como Carlos Sodré no Senado Federal, entendeu? É uma oportunidade que a gente não deve deixar passar essa oportunidade. Como ele falou aí, na Bahia tem candidatos e candidatos que o eleitor já conhece, né, como é que se comporta a figura. Como já foi governador, como já foi deputado, entendeu? E essa oportunidade eu não posso deixar passar sem eu ter a preocupação de ajudar um amigo que eu tenho consciência e tenho a certeza de que, chegando lá, vai ajudar todos nós, a população dessa região cacaueira. Então, eu vou lhe trazer posteriormente para falar sobre a política em Venceslau Guimarães. Continua com o grupo ou não? Continuo no grupo. Você sabe que foi uma disputa entre 3 candidatos para representar a oposição de lá, e quem ganhou essa posição foi Gabriel de Parisio, que hoje é o atual prefeito, e graças a Deus eu tenho percebido que ele tem tentado, né, e muito acertar a administração dele, e sempre tem mostrado que o que ele dizia ele está tentando cumprir, que é cuidar do povo de Venceslau Guimarães, entendeu? Melhorou, para melhorar mais ainda é uma questão de tempo. É uma questão de prática, entendeu? É uma questão de tempo, como você está dizendo. Eu acho que ele tem mais 3 anos pela frente e mais 4 anos ou 6 anos, a depender aí, certo? Do que vem pela frente. E ele tem um amigo aqui para apoiar ele nessa caminhada. Estou levando também para Venceslau o nome de Carlos Sodré como meu candidato, certo? Candidato ao Senado. Ao Senado, certo? E vamos ver aqui nessa caminhada curta de 2, 3 meses, como é que a gente vai se comportar em relação à candidatura de federal e estadual. O povo tem lhe procurado, não tem? Muito, mas eu ainda estou sem essa definição. Hoje, definido, eu tenho como candidato a Senado Carlos Sodré. Federal e estadual é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Eu acho que daqui mais 30 dias eu já estou definido. Pois, isso é bom então. Um detalhe também, questão de vereadores, como é que se observa hoje e agora lá no município? Veja bem, eu estou gostando da equipe de vereadores que Venceslau está tendo nesse momento. Vereadores, como é que se observa hoje e agora lá no município? Veja bem, eu estou gostando da equipe de vereadores que Venceslau está tendo nesse momento. Estou gostando. Tem alguns adversários, mas que está de olho na administração, está cobrando a administração, está querendo melhoria para o povo. Tem grupo? Está com grupo? O grupo lhe apoia? O grupo como é que está hoje e agora? Tem uma posição? Veja bem, Luiz, eu fui prefeito de Venceslau por 2 mandatos, minha esposa foi por 1 mandato, eu consegui, nessa trajetória, eleger mais dois candidatos a prefeito. Logicamente, eu acho que eu tenho alguma bagagem. Não vou dizer a você que eu sou hoje a pessoa mais importante de Venceslau, porque eu não sou, eu tenho consciência disso, mas eu tenho consciência do trabalho que eu fiz em Venceslau Guimarães, e quando eu tomo uma tendência, alguns amigos me acompanham. Eu estou procurando saber, porque algumas pessoas já me perguntaram aqui, Leão, como é que está? Qual é a situação de Leão? Procura saber dele aí, o momento é este. Pois é, e eu estou lhe respondendo que hoje, como candidato a Senado, eu tenho o Carlos Sodré, vou acompanhar Carlos Sodré, e o restante, eu acredito que nesses 30 dias eu decido aí com meus amigos de Venceslau. Você falou em federal e estadual, e governador, como é que fica? Governador, hoje eu não estou acompanhando o governador Jerônimo. O atual governador. Não. E presidente... Também não tem um candidato, não. Ainda não tem um candidato, não. E vai definir ou não? Vou definir nesses 30 dias. E a questão a mesma coisa com o presidente. Da República, a mesma coisa? A mesma coisa. Está satisfeito com o que está aí? Não estou, eu sou sincero, não estou satisfeito, certo? Estou
estou vendo uma regressão muito grande na Bahia e estou tomando essa posição, mas já, nesses 30 dias, você vai ter informação de como eu estou politicamente em Venceslau. É a mesma situação sua, Sodré? Veja bem, eu tenho duas coisas a observar. No plano nacional, o PMNT é um candidato a presidente da República. É o Cabo Daciolo. Então, a fidelidade partidária me manda que acompanhe a eleição em 2 turnos, admitindo que ele tem o direito de ir para o segundo turno, se o povo achar, mas que vá somente até o primeiro turno. O segundo turno vai levar o partido a uma nova reflexão, naturalmente sobre as propostas dos 2 que restarem para disputar o segundo turno. No plano estadual, me foi perguntado, Luiz Fernando, você está com qual governador? Eu respondi, inverta a pergunta. Qual governador está comigo? Porque o governador tem 2 candidatos ao Senado, carrega tinta e voto neles. O seu opositor tem 2 candidatos ao Senado. Aí eu tenho que votar num ou no outro, sem votar em mim? A política é mão dupla. Eu não construí uma vitória. Então, é muito melhor que eu exerça o meu direito de, digamos assim, democrático, de deixar à vontade aqueles que votam em mim. E quero lhe dizer, se o eixo da discussão minha está em cima, primeiro, das questões do interior e da região do que eu chamo de Grande Sul, que vai de Valença até a divisa com o Espírito Santo e Minas Gerais, passando pela entrada do Sudoeste, no Médio Sudoeste de Itapetinga e Conquista, e pela costa de Mucuri a Valença, se esta região que eu chamo de Grande Sul é o eixo inicial, principal da minha pregação, é exatamente aquele de quem, quando eu penso que primeiro eu tenho que cuidar do quintal da minha casa para depois contribuir, discutir a questão do jardim do meu bairro. Quem vive tratando da vida dos outros primeiro esquece da sua, não está certo. Então eu tenho que, respeitando a vontade de cada um dos meus amigos, que são muitos e são de lados diferentes, eu quero construir a representação de nossa região e do interior, numa marcha como o Lomanto fez, do interior para a capital. Eu tenho nas outras regiões grandes amigos e estou já articulado. Na capital também estou articulado, porque metade da minha vida eu vivi lá, ainda que viesse todo mês aqui à região, e eu vou catar em todos os lugares o apoio das forças alternativas, forças livres, das pessoas que pensam em coisas sérias antes de pensar no vil metal que vem em forma de emenda com o dinheiro da gente captado ou utilizado para comprar voto. Porque isso a gente vê campear e não vê a região melhorar com o passar do tempo. Mandar um abraço aqui para Valdemir Santos, em Nova Ibiá, nos acompanhando. Obrigado pela audiência. Também o Carlos Antônio, aí em Tocantins, nos acompanhando. Tem também o Marcos Antônio, em Tocantins. Obrigado pela audiência. Um grande abraço. Um detalhe aqui para a gente. Hoje, a política não é fácil, né? Não, nunca foi fácil. E a vida, a política é como uma vida. Para mim, pessoalmente, a vida nunca foi fácil. E eu sempre enfrentei e não precisei me corromper para viver. Eu não precisei me abastardar para viver. Eu, para estar na política, não precisei me humilhar, nem me ajoelhar para ninguém. Não tive a altivez da soberbia, mas também não me deixei ser enganado e não me deixei também ser impactado pela tortura da violência mental e intelectual. Sempre tive liberdade para tomar o caminho que eu quis. Por exemplo, quando o Roberto Santos foi governador, saiu do governo, eu acompanhei ele. Eu poderia ter negociado como tantos, e hoje você está discutindo meu nome para vice-governador, né? Quem sabe até para mais do que isso, já teria sido deputado federal. Não, eu fui coerente com o governo que eu servia. E minha vida é marcada pela coerência. Quando eu mudei de partido, eu mudei para não mudar de lado. E é isso que me fez ter a credibilidade que eu tenho hoje. E é com ela, com essa história,
esse meu passado e com o meu discurso que eu vou vencer essa dificuldade a que você se refere que a política tem. Eu já vi o Flamengo perder para time pequeno, o Vasco também. Eu vi o Colo-Colo de Ilhéus ganhar do Vitória e do Bahia e se sagrar campeão. Não é verdade? Então a vida é assim. E eu vou enfrentar a vida com esse espírito olímpico, né, esportivo. Se eu não vencer, Deus não me permitir, o povo não me eleger, eu vou continuar a minha vida de forma tão decente quanto eu estou sendo até hoje. Agora, não vou arredar 1 milímetro até o dia 4 de outubro. Eu vou bater nas portas de todo mundo, das igrejas, das escolas, das residências, dos municípios. Já conversei com 393 municípios da Bahia, nessa altura do campeonato. Conversei com lideranças de A a Z. Recebo e converso com todo mundo, mas sempre afirmando que o povo, a democracia, a minha região estão em primeiro lugar. Um detalhe aqui, estou perguntando, torcedor do Bahia, Vitória, Galícia ou Leônico? Eu? E fizeram o conselheiro do Juazeirense, porque o deputado que é presidente é meu amigo e sempre me honrou com o apoio dele. Eu sou Vasco da Gama. Rio de Janeiro. Desde menino. Influenciado por uma infância em que numa seleção brasileira, dos 11 jogadores, 8 eram do Vasco. O Leão é torcedor do Vitória. Torcedor do Vitória. Do Vitória. Vitória. Tá bem, Vitória. Luiz Fernando, uma explicação. Eu sou de um ambiente que sempre ouviu muito mais as emissoras do sul do país, do Rio de Janeiro. Globo, Tupi, então, Nacional. eu fui muito mais influenciado na minha infância por times do Rio. Mesmo eu vivendo em Salvador, eu nunca me afeiçoei a times locais, porque eu tive sempre esse engajamento com o time nacional. Pois é, aliás, o Colo-Colo foi campeão a certa época aí, né, de maneira sensacional. Não faz muito tempo também, não. Pois é, não muito tempo não, mas já, para valer. Tá bem o Colo-Colo nesse campeonato? Eu não acompanho, nunca. Não dá para acompanhar. Eu estou citando um exemplo. Na verdade, não está bem, né? Você vem para cá dizer que está bem, não que não está. E os times, de um modo geral, no Brasil, eles têm suas crises. No interior, não é fácil sustentar um time. Pois é, verdade, então. Verdade. Outra situação também que estão me perguntando aqui. Procura saber dele, daqui do município de Gandu, ele vai para onde? O que é que pode ser dito? Bom, eu sigo para a base, vamos dizer assim, sentimental, né? Que é Itapé, para Itabuna. Eu vou ter umas agendas lá esses próximos dias, porque eu estou fora de lá desde o dia 29 do mês passado. Tenho que voltar a reorganizar as forças. Tenho viagem para o extremo sul, tenho para a região de Guanambi depois, tenho para o oeste, Barreiras, Luiz Eduardo, e nesse meio de caminho quero voltar a esse miolo da região para cumprir em Piauí, para cumprir em Jiquié e nos municípios que estão naquela região, e o Vale do Jiquiriçá, e passando o pente fino, né? E costurando com alfaiate aquilo que eu já alinhavei. Pois não, um detalhe também aqui, que estão procurando saber, é como é a vida de um candidato ou pré-candidato a senador. O que é que pode ser dito? Para mim é a vida comum, não é? Eu sempre dormi pouco. Eu durmo à meia-noite, acordo às 5 da manhã, às 4, 4 e meia, 5 horas. Trabalho, tenho na nossa fazendola uma biblioteca, um espaço e estrutura para eu estudar, para eu trabalhar, para fazer coisas, respondo as mensagens, tomo um café rápido e aí recebo gente, às vezes saio para endereços relativamente próximos, mantenho muito contato pelos meus meios próprios de comunicação e faço algumas viagens sempre tendo em mente juntar. E uma vez por semana, pelo menos, eu estou no eixo Itabuna e Ilhéus, que é realmente onde sempre vivi, e onde eu recebo gente de outros municípios também. Tá? Outro dia eu fui em Itapetinga e Conquista, passei 3 dias. Quando eu voltei, eu tinha um acréscimo do apoio de 14 municípios daquela região. Isso é bom, então.
Perguntaram aqui também, ele é amigo de Antônio Albino. Sim, sou amigo de Antônio Albino. Antônio Albino é vice-presidente do PMN da Bahia. Pois não. E é seu amigo também, creio eu. Nosso amigo, claro. Nosso amigo. Está sempre nos ouvindo, nos acompanhando. De vez em quando a gente se fala aí, etc. Nunca brigamos, diga-se de passagem. É comum, um bate-boca, etc. Mas nunca aconteceu. Ele é um cara sensacional, diga-se de passagem. Semana passada ele me acompanhou numa visita a Simões Filho, onde eu fui participar de um podcast que a Associação dos Moradores de lá fechou apoio à nossa candidatura. Pois não. Ô Leão, estão perguntando aqui o seguinte, se você sai candidato numa próxima oportunidade a prefeito por Venceslau? Não. Você não abandonou, não, né? Não, eu estou para sempre Continua na política. Venceslau Guimarães. Continuo na política, continuo dando apoio a Gabriel, né? Mas se for convocado, e aí? Estou lhe perguntando, porque o pessoal quer saber. Eu vou falar um negócio. Outro dia, porque o pessoal cobra, né? O pessoal cobra. Claro. Você tem que voltar, você tem que ir, você tem que vir, você tem... Aí eu fiz um comentário, né? Eu já estou com 70, eu vou fazer 70 anos de idade, Luiz Fernando. E eu disse para o pessoal, né? Disse, vamos fazer o seguinte, vocês reúnem a sociedade toda de Venceslau Guimarães e me lança candidato único. Aí eu poderei pensar em voltar a ser candidato em Venceslau. Mas mesmo assim, me lançando como candidato único, tem que a parte financeira que vocês têm que se capitalizar para passar para mim um recurso para eu não perder para o branco e nulo. Entendeu, Luiz? Então, Suzete, como é que está? Suzete está bem. Está bem. Tranquila, está na política ainda? Suzete não para, não, porque Suzete é uma pessoa de um coração muito grande e que está sempre sendo cobrada no apoio, na ajuda. E ela, na parte da saúde, ela é uma pessoa que fez muita amizade quando estava prefeita ou quando estava secretária, fez muita amizade e ela tem resolvido muitos problemas de pessoas com precisão, né? Porque a saúde hoje é um escândalo, né? Cada vez pior, tanto a nível estadual como a nível federal, mas ela tem conseguido ajudar muitas famílias nessa área de saúde. Pois não. Leão, obrigado pela sua presença aqui. Vamos torcer para que você continue esse cidadão extraordinário que é amigo, amigo nosso, é mais que um amigo da gente, a verdade é essa. Minha vida hoje, graças a Deus, deve a você, porque você resgatou. A gente saiu de uma situação complicada, difícil, mas graças a Deus nós chegamos hoje a esta condição, em virtude do trabalho e da mão que você nos deu na realidade. Mas, Luiz, você é uma pessoa que merece, você é uma pessoa que ajudou muito a região, você ajudou muito essa sociedade de Gandu e circunvizinha. Então, pô, eu acho que, como você está agradecendo a mim, eu agradeço a você da mesma forma, porque da maneira que você olha para o povo, eu também olho, para ajudar o próximo. Pois não, forte abraço. Obrigado a você. Carlos Sodré, um abraço então, prazer conhecê-lo e torcer para que você chegue à condição de senador, representando a nossa região que bem precisa. Luiz Fernando, eu espero, antes de ser senador nas urnas, poder voltar aqui ainda. Mas quero lhe agradecer essa oportunidade maravilhosa que você me abre. Lhe peço a fineza de cumprimentar a dona Cátia. Cátia Scarini. É que ela, não é outro dia com quem falei, quero aproveitar também para saudar o povo de Gandu, os amigos de sempre, os velhos amigos do Grupo Renovação, as pessoas aqui que sempre me acolheram, e quero lhe pedir permissão apenas para dirigir a isso que eu chamo de Alto Sul, não é Baixo Sul, é o Alto Sul. É alto porque está no norte, na cabeça da região, geograficamente. É alto porque ensina o resto da região, que a região teima em não aprender, que é a diversificação da base produtiva, para que possa ter um equilíbrio econômico. Isso, a meu ver, é que é a coisa mais inteligente que se faz, e o povo daqui faz. Isso devia ser copiado, reproduzido a mão larga por aí, e dizer o seguinte: esta região, tome posição, tome o destino, o seu destino em suas mãos, e marchemos em busca de novos dias. Me deem a condição que eu estarei sempre aqui, ouvindo e me inspirando.
e, ao mesmo tempo também, poder no final, no balanço final, ver que deixamos um legado de trabalho, de honra, de a consciência tranquila de haver contribuído ao desenvolvimento da nossa região e do interior da Bahia. Um forte abraço, prazer grande. Obrigado. Conhecê-lo, inclusive. Rapidinho, me dá aí mais um apoio cultural e eu já volto aqui na sequência do Crítica e Autocrítica no dia de hoje.